Caros amigos devotos de Nossa Senhora de Fátima, a todos salve Maria. Me chamo Coutinho, sou voluntário da Associação Devoto de Fátima. Vamos continuar o episódio das aparições aqui em Nossa Senhora de Fátima, da quarta aparição, em que as crianças foram sequestradas e elas foram levadas pela carruagem para onde? Mas hoje vamos comentar, até mostrar como foi o interrogatório das crianças, que foi tremendo, mas vamos comentar como Nossa Senhora foi na covadaria e, mais infelizmente, as crianças não estavam lá, porque elas foram sequestradas pelo seu administrador de Ourim, o senhor Arthur, que infelizmente por ódio à fé tinha feito aquela barbaridade. Vamos mostrar também como foi a reação da multidão de fiéis, que estavam mais de 6.000 pessoas ali. O que eles foi reagir? O que estavam querendo fazer com o administrador e com o pároco também, que tinha feito aquela tortura do interrogatório. Nós vamos saber nesse pequeno vídeo hoje o que sucedeu logo depois, quando as crianças foram sequestradas, raptadas pela uma carruagem que foi... Só depois eu vou contar para onde levaram aquelas crianças. Terrível. No outro vídeo nós vamos comentar. Então hoje começa nosso programa Devotos de Fátima. Não se esquecendo, deixa aqui no link, aqui no número, para vocês ligarem para o 0800 608 6246 para possam pôr suas intenções para a missa agora de sábado. Colocar as intenções das pessoas que estão precisando para vocês. Também rezo por nós aqui, todos que fazem esse trabalho voluntário de levar a mensagem da Senhora, também precisam de oração. Agradeço já de antemão, rezando também por todos vocês. E coloque lá as intenções para a missa. E também lá você vai poder saber como se tornar um apóstolo de Fátima. Pessoas que dão ajuda à campanha para que esse apostolado seja propagado ao maior número de pessoas. Tá bom? A Nossa Senhora, a mensagem de Fátima não só foi para Portugal, não só foi para o Brasil, para o mundo todo. Então, o objetivo da campanha é divulgar para que as pessoas, ao tomar o conhecimento da mensagem de Fátima, possam praticar os pedidos de Nossa Senhora. E vamos conhecer aqui a vida edificante dos pastorinhos, o que eles passaram, e para nós nos ajudarmos, que nós vamos passar também coisas semelhantes, ou pior ou menos. Eu acho que é menos, porque aquelas crianças passaram, eu acho que nenhuma criança passou tanto com o sofrimento que elas passaram ali. Mas eles nunca pediram a fé no Senhor. Então ligue para esse telefone para você fazer seus pedidos para a missa e também se tornar um apóstolo de Fátima. Esse é um convite que eu faço a você, e você terá retribuição, estará ajudando a própria Mãe de Deus a divulgar essa mensagem. Apenas nós somos o instrumento que ela tanto nos deseja, expandir essa devoção e essa mensagem que é tão profunda na mensagem de Fátima. Então vamos começar agora o tema. O tema é interessante, porque as crianças foram sequestradas. Para onde elas foram, eu vou comentar em outro lugar. Mas como aconteceu? Nossa Senhora apareceu ou não apareceu? No começo eu disse que Nossa Senhora apareceu. Como ela apareceu? Como foi a reação daquelas multidões de 6.000 pessoas, vindo que as crianças tinham passado por lá, os pais estavam... E aí os pais relatam o fato que tiveram um julgamento, um interrogatório das crianças, o prior, o administrador, foi para Fátima, para Ourim. O que aconteceu? Então vamos comentar aqui, que no William Thomas Walsh aqui, relata com muitos detalhes o que aconteceu. Então, por volta de meio-dia, estava mais próximo da zinheira, e aí acontece que é bonito. Até escrito aqui, Nossa Senhora aparece na covadaria sem a presença dos videntes, sem a presença dos pastorinhos. E aí acontece, depois de ouvir um som fraco, uma forma de murmúrio, seguido por um ruído de trovão e prolongado. Todas as aparições anteriores se ouvia um ruído no céu, o céu aparecia assim, via um murmúrio, um barulho muito atraente, muito bonito. E aí apareceu o quê? Umas pensaram que vinha, o pessoal estava naquela situação, pensaram que vinha na estrada, outros na zinheira, outros no horizonte distante. E alguns começaram a fugir. Então o pessoal ficou um pouco aterrorizado, Como estava com as crianças ali, porque as crianças ao rezar, elas sempre pediam para rezar, e todas as pessoas ficavam muito calmas ali. Mas estavam sem as crianças, não sabiam, A reação foi ficar aterrorizado. A tal ponto que chegaram a falar,
ouvi um grito amedrontado falando: vamos morrer, para vocês terem ideia. E alguns começaram a fugir. A maioria, porém, permaneceu silenciosa e atemorizada. A maioria, porém, viram então relampejar um clarão de luz e ao longe, para o lado do oeste, por cima das cabeças, uma nuvem frágil, muito branca, transparente, que flutuou e desceu até pousar lentamente sobre a zinheira. Era como Nossa Senhora, ninguém podia ver Nossa Senhora, mas a zinheira estava lá, a nuvenzinha estava, e ela pousa sobre a zinheira ali. Um instante depois, levou-se outra vez e dissipou-se na imensidão do céu azul. Quer dizer, Nossa Senhora foi, ela prometeu, com que Deus cumpre. Isso é um aspecto que vem à mente, que quando Nossa Senhora promete, Ele cumpre. Nossa Senhora não é como nós, muitas vezes promete as coisas, não dá certo, não cumpre. Não. Quando Deus promete, Ele vai. Nossa Senhora, eu virei aqui no dia 13 em todas as aparições. E Nossa Senhora foi. Ela sabia, rainha dos corações, que as crianças não estavam, mas elas queriam para mim também responder aqueles anseios daquelas almas que estavam lá, pediram uma cura, pediram uma conversão de alma, que é o mais bonito, né? Pedindo um auxílio de outra pessoa, nem que era para uma graça para si, mas para o outro. E Nossa Senhora queria mostrar, ela esteve ali. Foi um instante maravilhoso, que aquela multidão ficou totalmente agraciada pela graça ali que Nossa Senhora tem, mas ao mesmo tempo muito tristonhos, muito tristes. Cadê as crianças? Né? Isso aqui é uma parte muito bonita, mostra que Nossa Senhora promete o que cumpre. Por isso que a mensagem de Fátima, quando Nossa Senhora fala, por fim, o meio imaculado do coração triunfará, pode acreditar, ela vai ter o triunfo. Mas cabe ao mundo melhorar, aceitar a mensagem de Fátima e terá esse desabrochar, esse triunfo. Mas se não, vai ter que precisar de uma polidinha aí para que esse triunfo venha. E aí acontece aqui, convém que ler, enquanto os presentes entreolavam, maravilhados e surpreendidos, muitos observavam um fenômeno estranho, que Maria Carreira e outros atestam até hoje. Essa senhora Maria Carreira, ela, depois vou fazer um vídeo, que ela quis fazer o bem, ela queria arrumar, né? Tem muitas senhoras que hoje vão arrumar o altar, fazem de voluntária. Esse é o papel que a mulher na igreja deve fazer, né? Hoje, graças a Deus, acabou esse problema do sacerdotisa, que não é um desejo não senhor. Infelizmente, ainda o perigo não acabou, né? Os bispos, quem propôs essas ideias, é o que quer realizar, né? Porém, Maria Carreira, ela atestou até hoje. O rosto da gente parecia brilhar como as cores do arco-íris e as roupas ficaram enrisadas de vermelho, amarelo, azul, alaranjados, como um arco-íris. Quer dizer, Nossa Senhora, como aqueles que foram fiéis a Nossa Senhora, que foram lá, ela presenteou com essa graça. É interessante, né? Os pastorinhos não é que eles não queriam, eles não podiam naquele momento. Se eu voltar aqui, bati o pé. E aí então ficaram iluminados assim. As folhagens das árvores, dos arbustos, pareciam cobertas de flores brilhantes. Em vez de folhas, era a própria terra ressequida, revestiu de martizes alegres. Quer dizer, a natureza ali estava contente. Nosso Senhor fez um milagre ali para que Nossa Senhora, como que Nosso Senhor meio contentando Nossa Senhora, as crianças estão dizendo de Deus. Nossa Senhora vai aparecer para elas, mas numa outra ocasião. Nesse dia 13 que ela queria, infelizmente, poderes ocultos, poderes ruins, poderes infernais, né, na pessoa que o seu Arthur, o administrador, quis atrapalhar. Mas para Deus, quando Ele quer algo, Ele promete, o demônio vai ter que obedecer. E aí, não havia dúvidas que a senhora viera, disse Maria Carreira, mas não encontrou as crianças. Onde andaria? E aí começou a pergunta nos lábios, na cabeça de todos: cadê as crianças? Cadê os pastorinhos? Cadê os videntes que Nossa Senhora tanto pediu? Nossa Senhora prometeu, ela cumpriu. Cadê as crianças? Será que elas estão aterrorizadas? Será que ficaram presas? Os pais estavam também lá, né? Quer dizer, e aí acontece um furor na multidão ali,
que aí começam a pegar os contos e montarem todo o quebra-cabeça. Quem estava por detrás? As crianças foram sequestradas. Então vamos continuar aqui. Foi então o administrador que estragara a aparição, desapontar a mãe de Deus e o prior, o padre, o pároco. A multidão pensou imediatamente que os dois haviam conspirado junto para privá-los da aparição. Infelizmente foi o que fizeram. E à medida que essa suspeita se ia fortalecendo, as cabeças cansadas daquela boa gente que andara quilômetros e quilômetros para chegar a tempo ou para havia perdido dias de trabalhos e de salários para vir honrar Nossa Senhora, todo o leque de sentimentos de medo, reverência, expectativa, afeto, esperança e curiosidade se fundia na alquimia sutil da emoção coletiva e tomou a feição de uma intensa cólera. Aqui foi uma santa cólera, né? A assembleia inteira, gélida de indignação, cristalizou-se num monstro de 6.000 cabeças. O autor que é muito literário. E uma só mente que explodiu num grito de raiva, fendendo os ares, até se fazer ouvir em aljustrel. Quer dizer, o som de indignação chegava aos ouvidos dos dois que tinham feito essa absurda. Ouviu a aljustrel. Os 3 quilômetros de distância pareceu ser curto, né? Para a sorte do administrador e do prior, do pároco, nenhum e nem outro encontrava na covidaria naquele momento. O padre Ferreira, depois mais para frente, ele vai contar, ele reconhece o mal que tinha feito. Pelo menos estava convencido de que, se tivesse estado lá, teria sido linchado pelo povo. E o povo estava mesmo querendo linchá-lo, queria uma satisfação. E é o que depende da carta que escreveu, negando ter sido a causa do tumulto. Ele neguia, mas estava conivente com coisa. Não vamos tampar o sol com a peneira. E aí os gritos começaram. Abaixo o senhor administrador, abaixo o senhor prior. Quer dizer, vamos lá na cidade e vamos pedir satisfação porque fizeram isso. Por um instante pareceu nem menos distante a livraria das mãos desse tribunal, constituído num abrir e fechar dos olhos. Quer dizer, ali o povo foi querer saber. E aí acontece que aí todo mundo falou, vamos lá, vamos tirar satisfação. E aí entra uma graça especial, o senhor Martos, né, que até então também tinha uma certa dificuldade de compreender as aparições dos pastorinhos. Ele estava bem muito mais do que o senhor Antônio e Dona Maria Rosa. Mas ele recebe uma graça tremenda, uma coragem, porque ele vai e fala diante de toda aquela multidão e tenta sossegar eles, que era uma coisa impossível, era até temerária. E ele fala, sossegue, rapazes, não faça mal a ninguém. Quem merece castigo, receba-lo-á, que vai receber. Tudo isso é por desígnio do alto. Quer dizer, a providência tem um desígnio disso. Vamos ser sensatos e perceber o que Deus quer tirar disso aí. Eles querem tirar Nossa Senhora da aparição, Nossa Senhora vai fazer um milagre ainda muito maior. E nós não vamos ver Nossa Senhora no 6º e último aparição, que ela faz o milagre do sol, que aí esses inimigos da igreja, esse administrador, provavelmente tiveram a mesma atitude que Anás e Caifás quando matou Nosso Senhor. Um andava de A4 em grito de desespero e o outro ficava na oposição, conforme uma santa que narra como é que foi como é que eles aceitaram o Nosso Senhor quando morre e o tempo do véu rasga, o tempo muda, né? Acho que é Sora Maria de Águeda, no livro Misticidade de Deus. Trata isso com muito detalhe, é muito interessante. Eu aconselho vocês a lerem esse livro. E até hoje o tio Matos lembra-se de ter dito essas palavras naquele transe, né? Aqui mostra um pouco que ele pediu. Isso aqui faz lembrar uma passagem que é da Sagrada Escritura, quando Nosso Senhor, na paixão mesmo, estávamos dizendo, ele pede a São Pedro que guarde a espada. Todos vão se lembrar, né? Guarde a espada, ainda Deus, eu tenho que fazer uma missão. Nosso Senhor fala, guarde a espada porque eu vou cumprir. Nosso Senhor teria que morrer
por nós, tinha que passar paixão, mas ele falou para guardar a espada, uma indignação contra o mal, contra a injustiça, que não é contra nós, mas é contra ao outro, o mais ainda, contra a injustiça ao próprio Deus. Nós não devemos se manifestar de uma forma indignante. Nós temos que pedir uma justiça, né? Isso que faz legitimar as cruzadas, para libertar o Santo Sepulcro, onde as pessoas iam lá adorar a Deus Nosso Senhor, venerar a paixão de Nosso Senhor, e era proibida por causa dos muçulmanos que queriam dominar o mundo e impor o islamismo à força, ferro e fogo. E ali teve que suscitar, ali essa passagem de Nosso Senhor, guardai São Pedro a espada, ainda não é chegada a hora. Eu ainda tenho uma missão a Deus Nosso Senhor. Então esse exemplo aqui são o seu Marcos, ele como que seguir um exemplo de Nosso Senhor, porque ali é um desígnio de Deus. Nosso Senhor queria naquele momento, que aquele momento não, vamos deixar o desenrolar, porque Nossa Senhora vai tirar um fruto muito maior, né? Mas Nosso Senhor não reprime a atitude deles, reprime. São Marcos mostra ali um papel de Nosso Senhor, que é aquela ocasião, não, nós temos que ver, abrir os olhos, que desígnio de Deus Nosso Senhor. Nossa Senhora veio aqui, ela apareceu. Se ela apareceu aqui, ela vai poder aparecer lá, ela vai poder acabar com essa perseguição, né? Mas Nosso Senhor quer ali um ato de confiança, um ato também de nós, um esforço, para nós analisarmos e vermos quais são os desígnios de Deus que iriam naquela aparição. E um exemplo desse, antes de tudo, nós temos confiança diante de uma situação, muitas vezes a nossa vida nos é deparada, de ser sem saída, e muitas vezes não tomar uma atitude revoltada, mas tomar uma atitude sensata de recorrer ao refúgio dos pecadores, Nossa Senhora do Refúgio Pecador, a Nossa Senhora do Amparo, que é realmente Nossa Senhora de Fátima, quer dar essa lição para nós. Então rezamos a Nossa Senhora de Fátima, aos pastorinhos que nos interceda, nos dê a graça, peça a mesma graça que eles obteram diante de Nossa Senhora para aguentar essa situação e para que nós tenhamos forças e devoção a Ele, a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, para nós vencermos e cumprirmos a nossa missão que cada um tem perante Deus Nosso Senhor. Para Deus ninguém é desconhecido. Nosso Senhor ama cada um de nós de forma especial. Diante das tribulações que vêm nos abater, Ele está nos amparo. Nosso Senhor, Ele deu Nossa Senhora como essa corredentora. Ela deu a Nossa Senhora como essa medianeira universal. Então recorremos a ela. Se nós queremos uma solução rápida, recorremos a Nossa Senhora, tá bom? Então, e no outro vídeo eu vou comentar como foi, para onde as crianças foram, como foi o sequestro. Infelizmente as crianças foram presas. É isso mesmo, vamos saber como foi a prisão. As crianças foram para um presídio lá local, ficou entre bandidos. É impressionante. Por isso Nossa Senhora queria um desígnio tremendo aquelas crianças. Então no próximo vídeo, basta você se inscrever, ativar o sininho, propagar esses vídeos, vai ser incluído também nas orações da vigília de hoje, aqueles que propagarem esse vídeo, maior número de pessoas, para conhecer essa belíssima mensagem, tremenda, forte, mas é séria, onde Nossa Senhora nos pede essa confiança e para recorrer a ela, né, nessas ocasiões quase sem saída, mas sem saída para nós, mas para Deus não, tudo tem a saída. Então a todos um salve Maria e até o próximo vídeo, se Nossa Senhora nos permitir. Até mais.